Fala, meus amores! Como é que vocês estão hoje? Top 3 FIIs que podem fazer você ganhar muito dinheiro, você lucrar muito em 2025. A gente trouxe aqui um conteúdo completo que podem te fazer muito dinheiro, mas, pessoal, não é recomendação de compra. Na minha visão, eu tenho aqui 2 fundos imobiliários que estão aqui e, na minha visão, deve ter gente que investe nesses fundos imobiliários, a gente vai saber conforme o vídeo. A gente trouxe uma análise completa, o que os especialistas estão falando, tá bom, turma? Mas antes de mais nada, eu quero saber o seguinte. Hoje a minha pergunta é, menino QI alto, você já investe em fundos imobiliários? Você tem investido no meio dessa crise que está tendo? Qual é o fundo imobiliário que você está investindo, que você está de olho, que você está falando, esse aqui eu gosto. Esse aqui, Carol, eu gosto, eu tô de olho. Comenta aqui embaixo, viu, criatura? Mas comenta, que eu quero saber, eu tô sempre de olho aí nos comentários. Pessoal, vamos falar um pouquinho do que a gente está vendo de cenário, né? A gente está na maior queda dos fundos imobiliários, inclusive na maior queda desde a pandemia. A gente está vendo muito desconto, mas assim, desconto promoção de fundo imobiliário. Claro, tem que avaliar. Tem fundo imobiliário muito bom, que está barato e é muito bom, mas tem fundo imobiliário que realmente não é bom, está passando uma situação delicada, está barato, mas pode ficar mais barato, né, turma? Então, a gente também tem um sinal do quê? Claríssimo, de aumento da taxa de juros. E é muito claro para nós que quando a taxa de juros sobe, a Bolsa de Valores desce, historicamente. Então, como a gente tem essa previsão de aumento de juros, a gente ainda vai ver queda maior nos fundos imobiliários, turma, até ver uma estabilização na inflação. Vai ser de um dia para a noite? Não, tá bom, turma? Tem fundo que vai demorar um pouco para se recuperar, tem fundo que é para... Aliás, fundo imobiliário é para longo prazo, mas tem fundos que demoram mais para se recuperar, tá bom? E aí, esse é o cenário que a gente tem aqui no Brasil. Taxa de juros, expectativa de alta, bolsa cai, o índice fixo dos fundos caem também, e que a gente já sabe que vai subir, e a gente tem que esperar esse controle da inflação, tá bom? Pessoal, isso abre oportunidade, tem um momento positivo para você aí que tá aí, olhar com calma e olhar com oportunidade, porque nessa queda aparecem fundos excelentes. É que nem você vai numa loja, pô, tem um tênis que eu adoro, abriu uma oportunidade, o tênis está descontado. Aí você vai pensar se você vai comprar ou não. Então é isso que está acontecendo, turma. O primeiro, né, o primeiro fundo é o GGRC11. Muita gente me pergunta desse fundo. Pessoal, ele investe em imóveis prontos, terrenos e projetos de construção e ele prioriza contratos atípicos de longo prazo. O contrato de longo prazo é maravilhoso. Por quê? Porque o fundo tem como se garantir num contrato maior, tá bom? Em janeiro, só para a gente saber, o fundo, em janeiro de 2025, né, a gente está falando de agora, o fundo distribuiu 0,95 centavos por cota, ou seja, está pagando, representando um dividendo de alto também, que pagou ali de 12,19% ao ano, tá legal? A rentabilidade acumulada desde o início do fundo, desde quando ele está lá, é de 71,41%, que supera, inclusive, o IFIX, o índice, né, que a gente tem ali de média, né, da rentabilidade média dos fundos imobiliários, ele sobe. Ele rende mais do que essa média, mais do que o IFIX. Subiu e rendeu mais que o benchmark, que é o IFIX. E aí, pessoal, tem os últimos acontecimentos, né? Apesar da rescisão da alocação da Suzano, que é uma empresa gigante, o fundo recebeu uma indenização de 7 milhões, garantindo estabilidade nos rendimentos. E ele tem um foco que é a redução de alavancagem, tá, pessoal? Que é amortizar, né? Que é amortizar os CRIs com taxas mais altas, né? Para melhorar a eficiência. Por quê? O fundo investe em CRI, né? Esse fundo tem CRI. E aí o que acontece? É uma dívida, né? Que você tem ali imobiliário. O que eles fizeram? Opa, vamos diminuir a nossa alavancagem, vamos diminuir aqui a oportunidade de ter uma dívida maior. Importante para o fundo, tá, gente? Vamos dar uma olhadinha no Investidor 10, que é o site que a gente usa, pessoal, que é muito completo na minha visão. O que a gente vê hoje, tá? No GGRC11, tá? Então, vamos dar uma olhada no fundo. A gente viu, né, a cotação, um fundo do tipo galpão logístico, cotação menos de R$10, 9,32, você compra uma cota. Pagou aí de dividendo nos últimos 12 meses, quando a gente fala yield, né, dividend yield, 12,10%, o PVP mostrando desconto, tá certo? Olha aqui, ó, 0,82. Quando tá abaixo de 1, opa, o fundo tá descontado. Então tá em 0,82. A liquidez diária, a negociação que ele tem, quer dizer, eu comprei uma cota, tem negociação, alguém compra? Porque não adianta você comprar
uma cota de um fundo, tá barato, tá bom, mas aí o fundo não tem ninguém quer comprar. Você vai morrer com a cota na mão, tá, gente? 2,89 milhões, eu gosto de acima de 1 milhão. E a variação para baixo, a gente vê, caiu 9,36%. A gente vê aqui, ó, o fundo, informações, né? É um fundo que está ali no segmento logístico, indústria e galpões, é um fundo de tijolo. Tá com uma vacância zero, ou seja, tá ocupado, tem inquilino, tá completinho ali, tem vacância, tem a vacância em zero, ou seja, não tá vago nenhum imóvel. Tem uma taxa de administração, que é de 1,10% ao ano, e ó, ele pagou o último rendimento, tá? 0,10 centavos por cota, tá legal? E o valor grande, a gente gosta de valor patrimonial, isso mostra uma resiliência do fundo, né? Então, uma estabilidade, e a gente vê aqui, ó, 1,38 bilhão, tá certo? Ó, a barrinha azul aqui, mostrando, né, o dividendo atual, como eu falei, 12,10% que pagou no ano passado, e o médio nos últimos 5 anos, que é super importante, 11,49%. Eu gosto de ver aqui os 5 anos. Ó, pode ver que é estável a barra azul, mostrando que ele é estável. E aí, nós trouxemos aqui para vocês a fórmula que vocês gostam muito do Magic Number, dos fundos imobiliários, tá, turma? Olha só, o Rê vai pôr na tela para ficar mais tranquilo. O que é isso? É um número que te permite comprar novas cotas em fundo imobiliário apenas com os dividendos pagos por ele, tá certo? Sem você nem precisar de novos aportes, você não precisa fazer nada, só com os dividendos que caem ali e reinvestir, né, com o efeito bola de neve. Põe na tela, Rê, para mim, olha lá, né? O valor atual da cota, 9,32. Você vai dividir por 0,10, que é o último valor de dividendo pago por cota, vai vir aqui 98 cotas, tá? É o número de cotas necessárias para gerar o efeito bola de neve dos fundos imobiliários. 98 cotas que a gente já chegou vezes 9,32, que é o valor atual da cota, tá aqui a formulazinha para vocês, mais simples, né? Dá 913,36 centavos, que é o total investido, para você gerar o efeito bola de neve. Volta para mim. Incrível essa ferramenta do Investidor 10. Veja que tá simples para você fazer com outros também. Tá bom, turma? Agora a gente vai descer aqui um pouquinho. É um fundo 5 estrelas, né? É um fundo imobiliário do tipo tijolo. Tá no segmento logístico, que é um segmento muito importante. A gente sabe, e-commerce precisa de galpão. É difícil para uma empresa ficar mudando o galpão de lá para cá. Tem uma logística complicada. Então, normalmente as empresas gostam de estar em galpões seguros, já são estáveis, tá certo? Indústria e galpões. Aqui a gente vê, pessoal, olha lá, o valor patrimonial por cota, tá bom? O justo é 11,29, só que o valor da cota tá 9,30, ou seja, tá com desconto, tá bom, turma? E, como a gente falou, o PVP mostra mais uma vez aqui desconto, 0,82. Olha a lista de imóveis, veja como é diversificado, olha quantas cores, né? Tá espalhado por todo o nosso Brasil aqui, ó. Ó, a gente vê aqui, tá em São Paulo, tem 5 galpões, em Paraná tem 4, a gente vê Goiás 3, Minas 2, a gente vê aqui, ó, Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina 1. Ou seja, é bem diversificado, e aí a gente vê bons inquilinos aqui, ó, Ambev Itajaí, Ambev Pelotas, a gente tem Hering em Goiás, a gente tem aqui, ó, Copobras em Paraíba, então quer dizer, Ambev Guarulhos, Santa Cruz em Goiás, tem bastante inquilino e bem diversificado, e bons inquilinos são bons negócios, e lembrando que o contrato de longo prazo, isso favorece muito o fundo. Aqui embaixo, como eu sempre falo, né, meu amor, veja aqui os comunicados do fundo, tá bom? Tem o relatório gerencial, tem os fatos relevantes, tudo aqui de uma forma mais tranquila para você. Por quê? Fica mais fácil de você ler. Carol, mas de quanto em quanto tempo você lê? Eu, Carol, gosto de ver minha carteira a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses eu tô aqui dando uma olhada e vendo o que está acontecendo com o fundo. Mas, Carol, em 3 meses o fundo tá ruim. Isso significa que você vai vender? Não, por quê? Às vezes o fundo está passando um momento atípico, que nem a gente está vendo agora. Tá bom, pessoal? Mas ele mantém bons fundamentos e mantém os dividendos no nosso bolso. Tá certo? Aqui a gente tem as últimas notícias. Olha lá, Suzano não renova aluguel de galpão, mas a gente viu que ele tem ali um valor que entrou também no caixa. Olha lá, fundo imobiliário paga 41 milhões a imóvel locado, né, a Ambev. Então, a gente vê aqui as últimas notícias, tá legal? Desse fundo, que na minha opinião é sim um bom fundo, tá, turma? Aí a gente vem para um próximo fundo, que também é um fundo que ele é meio laje, praticamente 50% laje, 50% galpão. E é um fundo que tem uma gestão incrível, que é a gestão do grupo Kinea do Itaú.
É o KNR11. Pessoal, esse fundo tá barato. É um baita fundo. Carol, você tem carteira? Tenho. Pretendo vender? Não. Para mim, o preço que ele tá hoje, pessoal, ele tá assim, ó, de bandeja, tá? Porque ele é um baita fundo. Olha lá, a gente vê aqui, né? O KNRI, ele sim, metade laje praticamente, metade galpão. Ele combina escritórios premium, ou seja, escritórios muito bons, e centros logísticos oferecendo equilíbrio entre segurança e crescimento. A vacância já está diminuindo, né? Está em queda. A gente viu a vacância caindo para 2,78%, tá? Ou seja, quase zerada. Estava maior a vacância, agora já está diminuindo. E os últimos acontecimentos, a gente vê o edifício Bill Square, que é um dos projetos maiores, mais promissores do fundo, já está 24,13%, praticamente 25%, concluído com obras avançando rápido, ou seja, já o edifício crescendo, já mandando, né, ver para trazer resultado, mais resultado, ainda mais aquisição para o fundo. E participação relevante no IFIX, tem um peso grande ali de 2.899%. 2,899. Ah, tá. 2,89. É, nossa. O cara aqui, é dono do IFIX. É 2,89, né? Isso. Vou colocar 2,9 arredondando, que tá ótimo. E tem uma participação relevante no IFIX com 2,9% de peso no índice, tá legal? Reforçando que ele é bem líquido, ou seja, tem gente comprando e tem gente vendendo. A liquidez tem todo dia, tem gente comprando, gente vendendo, você não vai morrer com essa cota na mão, tá, gente? Esse fundo é muito bom. E tem o próximo, vou falar para vocês, mas para mim o KNR11 foi um dos meus primeiros fundos na carteira. A gente vê a cotação hoje 134,32, a gente vê um dividendo de pago nos últimos 12 meses de 8,96%. Olha o PVP, que desconto, difícil ver isso, hein? No KNR11, abaixo de 1, 0,83. Liquidez diária, 5,28 milhões, ou seja, bem acima de 1 milhão. E caiu ali também 12,25% nos últimos 12 meses. Mas olha o que a gente vê aqui. Vou colocar aqui para vocês. Nos últimos 5 anos, pessoal, aqui, ó, ele sofre, aqui, né, em 17, 18, 19, ele vem subindo, aí vem a pandemia. Cai, não tem jeito. Volta a se recuperar, e a gente vê, olha aqui, ó, como ele estava subindo. Olha como ele estava aqui. Agora, olha aqui na ponta, como ele mostra um desconto. No final, aqui, mostrando que ele está longe do topo histórico, tá bom? E aí, tem uma ferramenta aqui, ó. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos, hoje você teria R$ 2.317 aproximadamente, né? Reinvestindo os dividendos. Vamos dar uma olhada em algumas informações. Como eu falei, Grupo Quineia, grupo excelente, de gestão excelente. É um fundo híbrido, como eu falei, tem galpão e tem laje. É uma vacância que eu falei que já está caindo, está em 2,78%, não me preocupa. Ele tem aqui um rendimento, ele está pagando R$1 por cota, ele tem um valor patrimonial de 4,54 bilhões, é muito dinheiro, tá, gente? E taxa de administração 1,25% ao ano. Vamos dar uma olhada? Olha lá os dividendos, tá vendo? Continua essa barra azul, consolidada, sempre pago, tanto que é, ó, dividendo nos últimos 5 anos aí, o médio, 8,03 e o atual 8,96, tá? Mas a barra aqui mostra resiliência no pagamento de dividendos aí durante 5 anos, aqui na barra azul. E aí agora a gente vai ver aqui o Magic Number do fundo. É aquela forma, vamos pôr na tela também, para ajudar aqui para o pessoal ver. 134,32, valor atual da cota, divide por R$1, que é o valor, o último dividendo pago por cota. Isso dá 134 cotas. É o número de cotas que você precisaria para gerar o efeito bola de neve dos fundos imobiliários. Aí a gente vê aqui embaixo, 134 cotas vezes, né, 134,32, que é o valor atual da cota. E isso mostra para nós que você precisaria ter investido 17.998,88 centavos aproximadamente. Tá bom? Muito legal, muito completa essa forma. Vamos dar uma olhada, né? O fundo recebe ali 5 estrelas. Como a gente falou, o valor da cota, olha aqui, o valor patrimonial da cota, pessoal, 160,88. É o justo, pelo valor de patrimônio, né? Preço da cota sobre o valor de patrimônio que ele tem, o justo seria a cota custar 160,88 centavos. Só que uma cota está valendo 134,32.
ou seja, está com desconto. A gente vê aqui, ó, claramente o PVP mostrando aí mais de 15% de desconto. Lista de imóveis, tá aqui, ó. Mostra a maior parte aqui em São Paulo, que a região economia aqui no Brasil gira, é a mais forte que tem. A economia gira muito em São Paulo, são 15 ativos, Rio de Janeiro 4 e Minas 2. A gente vê aqui, ó. Tem o Boulevard Corporate Tower em Minas, a gente vê o Diogo Moreira Edifício em São Paulo, a gente vê o Madison em São Paulo, a gente vê aqui o Bill Square que está subindo, que está indo rápido as obras em São Paulo. Então, tem Bela Paulista, que é um edifício muito legal, Atenas. Então, tem ótimos inquilinos. E aqui embaixo eu falei no fundo anterior. Pessoal, veja isso aqui. É importante. Veja o RI do fundo. Quem está cuidando do fundo? O que a gestão está pretendendo fazer? Carol, quero olhar mais completo. Põe lá, RI do fundo KNR11. Você tem uma relação ali, eles são obrigados a passar uma relação com os investidores, o que está acontecendo com o fundo, tá bom? Veja isso. Esse fundo, para mim, é completinho, tá? Gosto muito do KNR11, como eu falei, foi um dos meus primeiros fundos imobiliários na carteira. E aí, pessoal, a gente trouxe um outro fundo, que é um fundo que eu gosto, tá? Que é o ALZR11, tá bom? Tem contratos longos também, são contratos que, olha só, o fundo possui 23 imóveis com contratos de longo prazo, né? Isso garante maior previsibilidade de receita, tá? Tem 23 imóveis, imagina, contratos longos, isso favorece muito, né, pessoal? Prazo médio dos contratos subiu para 10,2 anos. Olha isso, aumentou, né? Aumentando a estabilidade do fluxo de caixa. E isso traz mais segurança. Por quê? Receita previsível, contrato mais longo. Para você deixar um contrato, você tem multa, tem uma série de problemas, então isso traz mais estabilidade. O fundo comprou 2 lojas do Assaí, uma no Guarujá, por 140,4 milhões e outra no Rio, por 72,2 milhões. Fizeram essas aquisições. E aí aumenta, né, essas aquisições aumentam a rentabilidade do fundo, e aí o Cape Rate vem para cá, ó, médio de 9,15%. O que eu quero dizer? Que o fundo comprou fez essas aquisições, isso mostra que foi uma aquisição boa, tá? São aquisições de alta rentabilidade. E aí os últimos acontecimentos, né, ajustou os aluguéis pelo IPCA, a gente sabe que a inflação está alta, então garantindo um reajuste positivo de 4,83% em alguns contratos, em bons inquilinos, tá? Decathlon, Globo, Air Liquid, são inquilinos que pagam, mercado, ó, securitização do Mercado Livre, importantíssimo aqui, ó, do Mercado Livre Ribeirão Preto, que não tem o que falar do Mercado Livre, gigantesco, no valor de 75 milhões, fortalece mais aí o caixa do fundo e permite novas aquisições, porque recebeu dinheiro, pode olhar para os lados, fazer novas aquisições boas, e isso é bom para quem é sócio do fundo, certo, pessoal? Vamos dar uma olhadinha? A gente vê algumas informações, a cotação hoje, na data de hoje, R$ 96,59, pagou um dividend yield aí nos 12 meses de 9,49% no ano passado, tá, gente? Quando a gente fala yield é passado, a gente nunca pode garantir futuro, mas a gente se baseia no passado para ver o histórico do fundo se é bom. PVP 0,93, tá de graça, tá barato, né? Tem 7% de desconto. PVP 0,93 tá com bom desconto, né? Tem uma liquidez acima de 1 milhão, eu gosto, 1,46 milhões, e caiu também, derrapou 10,17%. A gente vê aqui, né? É um fundo do tipo tijolo, tá com uma vacância zero, ou seja, tá todo ocupado. A taxa de administração é 0,20% ao ano, uma taxa baixa. Pagou um último rendimento de 0,81, um valor patrimonial grande também, de 1,27 bilhão. E aí a gente vê aqui os dividendos. Teve um pico aqui em 2022, mas olha só, ele é constante. Não é a barra cai, volta, vai, não, tá constante, tá? O atual 9,49% e o médio em 5 anos 9,95%. Olha a fórmula Magic Number do ALZR11 está aí, a gente vai pôr na tela. 96,59, que é o valor atual da cota, divide por 0,81, que é o último valor de dividendos pagos por cota. Isso dá 119 cotas, número de cotas que você teria que ter para gerar o efeito bola de neve que vocês adoram nos fundos imobiliários. 119 cotas vezes 96,59, que é o valor atual da cota, dá 11.494,21 centavos, que seria o total investido
necessário para gerar o efeito bola de neve, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui para baixo, olha lá, o Fundo Aliança Trust tá aqui, ó, tá tudo explicado, é um fundo do tipo tijolo, segmento híbrido, né? Os imóveis estão localizados principalmente Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, tá tudo explicado aqui, tá bom, pessoal? Veja lá, a gente tem aqui 18 ativos em São Paulo, 2 no Rio e Rio Grande do Sul. Tem BRF, tem Atento no Rio, Liquid em São Paulo. A gente vê aqui, ó, Balduco, são bons inquilinos, Sky em São Paulo, e tem bastante inquilino. Tem o Mercado Livre aqui, ó, São Paulo, que é um baita inquilino, né, pessoal? E aí, a gente vê, ó, tá até aqui, ó, últimas notícias que a gente tem, olha aqui, ó. Fundo imobiliário pagará mais dividendos provenientes do Mercado Livre. Então, notícia boa, né? E aqui, outra notícia também, ó. Fundo imobiliário compra 2 lojas do Assaí por 212,5 mil. Tá? Tá aqui, 2 notícias aqui do ALZR11. E aí, eu quero saber o seguinte. Você tá aproveitando, comprando fundo imobiliário? Você tem um fundo imobiliário? Compartilha aqui embaixo com a gente que você tá de olho. Você tá falando, ó, Carol, eu acho que vale a pena. Quais fundos você acha que tá valendo a pena? Até para ajudar a galera que tá aqui no canal também. Comenta aqui embaixo pra gente saber quais fundos imobiliários você está de olho para comprar. Tá bom, pessoal? Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe o futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.